Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um especial do mês. Vamos falar um pouco mais sobre o curioso caso de Roswell, nos Estados Unidos. Você já ouviu falar desse fato que ocorreu de uma suposta nave alienígena que caiu no Novo México? Nós vamos tirar todas as suas dúvidas aqui referente a este fato bem interessante que aconteceu há mais de 50 anos. Beleza? Roda a vinheta. Para quem não sabe, o caso Roswell ele é um dos incidentes mais interessantes da ufologia, que foi um acidente supostamente descrito pelos Estados Unidos como um evento catastrófico de um satélite. Mas para muitas pessoas ocorreu ali um grande fato, que foi a queda de uma nave alienígena. E ficou famoso como sendo um dos casos mais curiosos da ufologia, pois ele diz respeito a uma série de fatos ocorridos no dia 8 de julho de 1947, na localidade de Roswell, no Novo México, que fica nos Estados Unidos, onde, segundo pessoas que estavam próximos ali, acabaram avistando a queda de um OVNI. Porém, nós vamos aqui relatar qual que foi realmente a versão oficial dos americanos, pois este objeto ele acabou caindo em um rancho na cidade de Roswell. E depois de que muitas pessoas acabaram confirmando de ter visto uma nave caindo ali, isso gerou inúmeros interesses por parte dos militares norte-americanos. Porém, o interesse sobre OVNIs era bem procurado na década de 70 e não era muito bem divulgado. Sendo assim, muitos ufólogos começaram a apresentar inúmeras teorias da conspiração, dizendo que o governo estava escondendo algo ali. E muitos deles até mesmo confirmaram que existiam outras aeronaves que caíram próximas daquele local, e que muitas delas teriam colidido com a superfície da Terra, e até mesmo que os tripulantes dessas supostas aeronaves teriam sido recolhidas pelos militares americanos, e que depois supostamente encobririam esse fato, dizendo que seria algo simples da tecnologia de pesquisa, que seria um balão meteorológico. Bom, para quem não sabe, nos anos 90, a Força Aérea Americana, eles acabaram publicando inúmeros relatórios divergentes, divulgando a verdadeira natureza desse suposto balão meteorológico. Mesmo assim, esse incidente de Roswell, ele continua caindo no interesse da mídia popular, pois existem inúmeras teorias que alimentam este caso, e ele é conhecido como um dos fatos mais conhecidos no mundo inteiro, e o mais curioso sendo desmascarado através desta descoberta de OVNIs. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre este incidente? Bom, no dia 8 de julho de 1947, na localidade de Roswell, no Novo México, o jornal da cidade chamado Roswell Daily Record, ele acabou publicando em sua primeira página um fato bem curioso, que um grupo de bombardeiros da Força Aérea Americana havia tomado posse de inúmeros destroços de algum objeto que caiu bem próximo dessa cidade, e que supostamente seria conhecido como um disco voador. Essa notícia acabou causando bastante rebuliço na cidade. E por coincidência, no dia seguinte, o jornal tinha desmentido tudo que tinha publicado. Ou seja, eles acabaram afirmando, depois da publicação, que aquilo era um simples balão meteorológico. Uma coisa está clara. A pacata cidade do Novo México mudou para sempre quando, em 8 de julho de 1947, a notícia da queda de um disco voador chegou aos jornais. Mas passadas apenas 4 horas, a história de repente foi desmentida. O que chocou o público talvez mais que o anúncio inicial foi que estava sendo negada pelas mesmas fontes oficiais que divulgaram antes. Bom, segundo relato, os destroços haviam sido encontrados por um fazendeiro chamado William McBrazel, e que deu uma entrevista bem interessante ao jornal local. Ele acabou contando inúmeros detalhes de como acabou encontrando este OVNI. Bom, segundo o relato, consta que ele estava andando no dia 2 de julho de 47, ele acabou avistando uma série de destroços espalhados pelo campo, e foi lá verificar o que era. Enquanto trabalhava em uma fazenda perto de Roswell, o fazendeiro McBrazel descobriu destroços pouco comuns.
Ele não deu muita atenção àquilo, mas quando ouviu histórias de aparições de OVNIs, decidiu avisar as autoridades. Mesmo ele vendo aquilo, ele acabou não dando muita importância ao fato. E ele acabou recolhendo esses materiais somente no dia 4 de julho, que seria o feriado americano. Bom, neste mesmo dia ele acabou relatando essa história aos seus vizinhos. E alguns deles acabaram relatando que muitos jornais da região estavam oferecendo cerca de $3.000 para quem encontrasse provas da existência de discos voadores. E era um assunto que estava causando bastante curiosidade na imprensa local. Segundo algumas declarações de um piloto americano chamado Kenneth Arnold, esse senhor Kenneth ele acabou relatando que ao sobrevoar a região do Oregon, ele acabou avistando alguns OVNIs em formação e acabou descrevendo seus movimentos como de pedras ou simplesmente discos deslizando sobre a superfície da Terra. Sendo assim, a imprensa acabou batizando isso de discos voadores, o que acabou estimulando muito a imaginação de inúmeras pessoas. E esse avistamento acabou estimulando a ida de inúmeras pessoas à imprensa, descrevendo vários relatos bem curiosos de avistamentos de OVNIs. Através dessas teorias, a imprensa local acabou descrevendo o que o piloto viu como pássaros em formação e que ele havia confundido com discos voadores. Bom, já no dia 7 de julho de 1947, o dono do rancho acabou se dirigindo até a delegacia local. E ele acabou informando que havia encontrado alguns restos bem interessantes de objetos voadores não identificados. Sendo assim, o xerife local acabou retornando essas ligações diretamente para o Estado-Maior, para os militares americanos, e que acabou enviando um major chamado... A base aérea do exército em Roswell enviou seu mais alto oficial da inteligência. O major Jesse Marcel integrava uma unidade de elite, a 59ª, o primeiro esquadrão de bombardeiros do mundo. E foram lá até a localidade verificar esses destroços. Sendo assim, o major recolheu tudo o que tinha neste rancho e transportou para a base americana de Fort Worth. Enquanto isso, a história acabou se espalhando pela cidade. Foi relatado que os destroços da queda continham material em comum. Foram removidos pela Força Aérea. A divulgação da imprensa militar afirmou que, com a ajuda de um fazendeiro dos arredores da cidade, o campo de aviação do exército de Roswell havia recuperado os destroços de um disco voador. Saiu nas manchetes dos jornais. Sendo que no dia seguinte, após coletarem esses objetos, o exército tratou de desmentir qualquer coisa que fosse dito pela mídia. E eles afirmaram categoricamente que os destroços encontrados foram de um balão meteorológico. Horas depois da divulgação da história do OVNI, os militares a desmentiram, afirmando que fora apenas a queda de um balão meteorológico. Cientistas vinham usando balões de látex desde que foram criados em 1940. Balões meteorológicos levam instrumentos descartáveis que fazem medições atmosféricas e transmitem as informações para a Terra por rádio. Bom, segundo algumas análises do local de alguns especialistas, eles confirmaram que o objeto voador havia se colidido com a Terra. Porém, eles não conseguiram determinar a direção e a velocidade que o objeto estava declinando. Sendo assim, foram repassados inúmeros testes para verificar o local, se existia algum tipo de ameaça infectante ou até mesmo com sinais de radiação. Então a teoria do suposto balão meteorológico caiu por terra. Por que eles iriam fazer qualquer tipo de análise ali do solo para ver se tinha algo diferente, não é mesmo? O próprio dono do rancho acabou ficando bastante surpreso, sendo que ele teria dito que jamais tinha visto nada parecido com aquilo. E não demorou muito até que a base militar local retornasse novamente e fosse acionada para recuperar o restante dos destroços que ficaram lá. Para compor ainda mais o mistério, a Força Aérea levou os supostos destroços sem importância para Fort Worth, Texas, para estudos posteriores. Sendo que a partir do dia 8 de julho de 47, tudo isso ficou bem espalhado na mídia. E acabou estampando a capa dos principais jornais das cidades locais. E um dos títulos mais assustadores: Força Aérea captura disco voador no rancho em Roswell. E a partir daí, toda essa história acabou caindo no povo. E para quem não sabe, o povo às vezes aumenta as coisas e muitas pessoas começaram do nada a ver discos voadores.
Bom, depois que essa notícia ela foi divulgada amplamente, muitas pessoas acabaram testemunhando supostas aparições. E alguns moradores locais tentaram ir até o local onde este suposto disco caiu. Porém, eles foram impedidos pelos militares porque toda a área do acidente foi isolada. Pois como se trata de um acidente aéreo, o espaço do impacto foi bem grande. Então eles tiveram que fechar basicamente quase o rancho inteiro e impedir as pessoas de acessar o local. Eu vou colocar algumas fotos aí de alguns objetos que foram encontrados para que vocês possam ver. Bom, existem algumas histórias bem interessantes também, que os americanos eles acabaram rastreando outras aeronaves que estavam sobrevoando o espaço aéreo de Roswell. E eles acabaram rastreando essas aeronaves durante 4 dias. Outro rumor não muito bem confirmado foi que um senhor chamado Glenn Dennis, que trabalhava em uma casa funerária local, ele teria recebido uma série de telefonemas bem curiosos do necrotério da base aérea da cidade. Aparentemente, o pessoal da base acabaram perguntando se ele dispunha de pequenos caixões de tamanhos por 1,50 mais ou menos. E que esses caixões fossem hermeticamente fechados. E o mais curioso, os oficiais acabaram pedindo mais informações sobre como preservar corpos que estivessem expostos a alguns elementos durante alguns dias para evitar algum tipo de contaminação. E o mais curioso, esse suposto agente funerário diz que foi até a base, onde acabou vendo parte dos destroços que foram coletados, e posteriormente foi convidado a se retirar do local. Sendo assim, o Sr. Glenn acabou ficando bastante surpreso quando uma enfermeira acabou confirmando a ele que os militares haviam descoberto algo bem interessante, que eles haviam descoberto corpos alienígenas na fuselagem desse suposto OVNI coletado. A teoria do corpo do alienígena surgiu de uma história contada pelo agente funerário local Glenn Dennis. Existe um protocolo militar para manusear corpos. Anos após o caso Roswell, Glenn Dennis apareceu alegando ter recebido uma ligação da base militar perguntando sobre caixões pequenos e como lidar com corpos decompostos pelo sol do deserto. Ele perguntou: houve um acidente? E disseram: são perguntas hipotéticas. Ele entrou e viu uma enfermeira conhecida. E ela disse: você deve sair daqui ou vai se encrencar todo, etc. O militar que estava lá o ameaçou e ele disse: não pode me ameaçar, eu sou um civil. E então o militar o mandou escoltado de volta à funerária Ballard. Glenn disse que encontrou sua amiga enfermeira no dia seguinte e ela estava abalada, contando de seu envolvimento na autópsia de um alienígena. Ela fez um desenho e descreveu as criaturas. O comprimento relativo dos braços era diferente, por exemplo, do nosso, e 4 dedos. Corpos magros com cabeças grandes. Como você deve ter muito bem visto aí nas teorias da conspiração, existem inúmeros vídeos já desmascarados de supostos ETs em um necrotério, que eles haviam sido examinados, mas isso foi confirmado que se tratava de um boneco. Porém, muitos desses supostos destroços coletados foram diretamente repassados para a Área 51 para fazerem pesquisas. E eles tentaram a todo custo tentar encobrir esta história. E eles ainda confirmaram que tudo que foi coletado no rancho em Roswell não se tratava de apenas um simples balão meteorológico. E essa história jamais foi explicada com mais detalhes. Muitos entusiastas afirmam que Roswell teve 2 fatos acobertados: substituição dos destroços da nave espacial e a ocultação dos corpos de seus ocupantes. General Arthur Edson, que estava alocado na base da Força Aérea Wright-Patterson, disse que soube da chegada dos destroços e que ouviu falar sobre corpos resgatados. Discos voadores e homens do espaço fazem parte da cultura popular e muitos creem que eles existam. Outros, mais céticos, não concordam. Bom, algo interessante que a gente pode citar aqui, que ocorreu nessa época, é de que o termo discos voadores era algo novo na época e acabou se propagando no decorrer dos outros anos. E na verdade, o termo disco voador havia sido criado apenas 2 semanas antes deste incidente.
pois foi através do depoimento do aviador Kenneth Arnold que acabou avistando as aeronaves em formatos de disco e acabou batizando elas de discos voadores. Agora, sobre a suposta explicação dizendo que era um balão meteorológico, naquela época até que a justificativa havia sido aceita. Mas nos anos posteriores, quando começaram a surgir novos avistamentos, essa teoria começou a cair por terra, pois os números de avistamentos de OVNIs começaram a se tornar mais conhecidos e acabaram ocorrendo no mundo inteiro. E essa tentativa de que os militares começaram a disfarçar o ocorrido começou a ganhar força, e muitas pessoas não acreditavam mais no que estava acontecendo. Sendo assim, este acontecido começou a ser investigado por inúmeros cientistas, principalmente ufólogos. E uma informação bem interessante começou a vir à tona, de que muitas informações referentes a isso estavam sendo escondidas pelos militares. Agora, no ano de 1947, como você já deve saber, estava começando um fato histórico, a famosa Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética. E os norte-americanos estavam trabalhando gradativamente para superar em tecnologia a União Soviética. E estavam trabalhando em um projeto chamado Mogul. Mogul era um projeto que usava dispositivos de escuta suspensos a altas altitudes em balões meteorológicos. Incluía um sistema de sonar e tecnologia de rastreamento de radar que podia monitorar testes nucleares feitos na União Soviética. E o desenvolvimento dessa iniciativa tecnológica envolveu um lançamento de inúmeros balões de grande porte que eram equipados com grandes microfones para tentar identificar e monitorar alguns testes nucleares. Portanto, o objeto que caiu em Roswell, segundo ele, seria um desses balões. No entanto, como se tratava de algo super secreto, os militares norte-americanos começaram a desmistificar somente parte desta história, o que acabou atiçando ainda mais a imaginação das pessoas. Era o início da Guerra Fria. A União Soviética era um inimigo declarado e estava desenvolvendo armas nucleares. Nós tínhamos armas nucleares, mas não queríamos que eles tivessem, e queríamos descobrir se estavam detonando-as em testes. E assim nasceu o Projeto Mogul, um experimento acionado por balão meteorológico destinado a medir ondas de som na alta atmosfera. Agora, os detalhes sobre esse suposto Projeto Mogul, eles só foram tornados a público no ano de 1994 e foram divulgadas algumas informações da Força Aérea Americana que havia sido realizado inúmeros testes com supostos bonecos como parte da Operação Retrieve, e que esses supostos bonecos lançados de paraquedas era para testar a resistência humana. Agora, sobre esses inúmeros vídeos de necrópsias realizadas em ETs que supostamente você já deve ter visto na internet, todos eles são uma grande montagem. E no período que foram publicadas, realmente foram acreditadas. Mas isso já foi muito bem desmistificado por inúmeros cientistas. E eu vou colocar um trecho aqui para que vocês vejam que parece real, mas não é. Durante décadas circularam boatos de que havia mais do que destroços. Havia corpos de alienígenas. De acordo com os entusiastas de Roswell, a primeira parada foi no agora famoso Hangar 84. A explicação mais audaciosa de Roswell aconteceu anos após o incidente. Em 1995, surgiu um filme afirmando ser um registro militar oficial da autópsia de um alienígena. Mais tarde revelaram que a filmagem era uma fraude. Foi feita por amadores na Grã-Bretanha, provando que Roswell havia subido ao palco mundial da cultura pop. Bom, até hoje, como você já sabe, esse incidente de Roswell, ele atrai muitos curiosos e desperta polêmica, um fascínio e curiosidade, pois a gente sempre está em busca da verdade. E se nós não estamos sozinhos aqui, o que dirá o que existe além do nosso universo? Bom, por um lado, existem pessoas que acreditam que o governo americano recuperou esses objetos e que tem em seu poder corpos de alienígenas e que faz inúmeros experimentos com eles, e até mesmo a tecnologia que foi encontrada nesses supostos discos são utilizadas hoje. Uma delas seria o GPS. E até mesmo outros termos técnicos que foram criados recentemente e que foram liberados por militares para uso civil, eles alegam que essas tecnologias foram extraterrenas.
Agora, se a gente for analisar a inteligência humana, nós temos uma capacidade limitada de gerar inúmeros recursos. Porém, nos últimos 100 anos aí, nós podemos dizer que nós evoluímos em muito, principalmente tecnologicamente, pois nós temos acesso a informações cada vez mais rápidas, uma tecnologia cada vez mais inovadora e novos produtos sendo lançados com uma velocidade incrível. Então, se isso for mesmo verdade, que essas tecnologias que nós utilizamos hoje, seja de extraterrestres, quem sabe se eles não estão no nosso meio? Isso seria apenas uma teoria. Então, se existem nós aqui na Terra, por que não existiriam outras pessoas fora daqui? Eu acho bem interessante a teoria de Darwin, que comenta que nós passamos por um processo evolutivo e que o ambiente influencia na nossa evolução. Então, se esses supostos extraterrestres têm um formato humanoide, com certeza eles podem ser diferentes da gente, se eles estão em outro ambiente. E se o ambiente influencia eles, com certeza eles devem ter um formato humanoide e têm inteligência para gerar uma tecnologia que possa nos alcançar. Não é mesmo? Bom, isso é somente uma teoria que eu acredito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei trazer aqui o máximo de informações para que vocês possam conhecer sobre o desastre de Roswell. Existem inúmeras teorias aí, muitos documentários no YouTube que tentam explicar da maneira deles estes fatos. E eu tentei trazer aqui para que vocês possam conhecer um pouco mais. Espero que vocês tenham gostado. Bom, se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do nosso canal. E principalmente se inscreva para receber as nossas atualizações. Se você tem alguma sugestão de um tema diferente que você gostaria de colocar aqui nos comentários, deixa aí para que a gente possa analisar, quem sabe no futuro aí a gente faça um vídeo sobre ele. No nosso canal tem muitos temas bem interessantes. Se você quer conhecer um pouco mais sobre ufologia aí, eu fiz alguns vídeos bem interessantes sobre o caso que ocorreu em Varginha aqui no Brasil. E no futuro pretendo fazer outros vídeos sobre extraterrestres, que é algo bem interessante, que tem muito material bem legal para ser estudado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, galera. Obrigado.